Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2199. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 21 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é entendimento distorcido. A especialidade, autocogniciologia. Definição. O entendimento distorcido é o ato a efeito de a condição da inteligência ou faculdade da consciência apreender o objeto na operação mental, atuar sem perspicácia, sem juízo autocrítico ou de modo equivocado, mantendo na memória ordinária a autocognição errônea da realidade ou para a realidade entrevista. O entendimento humano como sendo o auge da autoconsciencialidade, a falta da inteligência evolutiva, a ausência da autotaquirritmia, a falta da interlocução correta, a consigo a bússola consciencial disfuncional, o entendimento como componente insubstituível da inteligência humana, o desentendimento teático do paradigma consciencial, o entendimento distorcido gerado pela repressão intelectual, os entendimentos super distorcidos dos dogmas e dos fiéis das religiões e seitas, a incompreensão dos erros lógicos, a avaliação do percentual de responsabilidade nos mal-entendidos, o desentendimento dos parafenômenos, a desconsideração das concausas extrafísicas ou as concausas extrafísicas. Agora, na argumentologia, tem o tópico sobre taxologia com 6 categorias de condições cujo entendimento distorcido é capaz de causar prejuízo à própria pessoa e aos demais. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos assunto mateológico, autodiscernimento, distorção cognitiva, distorção mnemônica e distorção parapsíquica. Frase enfática. Todo autoentendimento distorcido exige atenção imediata e análise criteriosa, a fim de, a consciência, homem ou mulher, quando lúcida, evitar possíveis mega prejuízos nas próximas manifestações. Você corrige de imediato os próprios entendimentos distorcidos? Sempre? Agora, a mega análise eu separei aqui 20 itens para falar com vocês. Incompreensão, imagística, subcerebralidade, subentendimento, mal-entendido, inapreensão, bradipsiquismo, obscuridade, desacerto, imperspicácia, anticriticologia, incorreção, imaturidade, inconsciência, irracionalidade, esquizopensenidade, antitaquirritmia, impercussiência, ilicitude e equívocos. Agora, nós temos aí hoje o verbete aqui do dicionário, que é a parabanhologia, que eu falei que nós íamos trazer aqui qualquer hora. Esse aqui só tem 2 páginas e meia, com toda essa folgança de abordagem que o dicionário apresenta, mas vocês observam bem como é que está a situação e olha bem essa divisão da argumentação. Isso aí vale a pena pensar, como esse fenômeno, ele transcende muitas barreiras e muitas limitações da vida da gente. Agora, questionamento. Em tecnologia, na página 16 da segunda linha, poderia ampliar a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo.
Aqui o processo todo é o seguinte, é a pessoa que procura estar, ou pelo menos vivenciar, o processo da linearidade autopensênica e colocando todas as suas manifestações e os pensamentos, principalmente dentro do PEN, que é o pensamento propriamente dito do início do pensênio. Agora, a pessoa sem ansiosismo, a primeira coisa prática que ela tem que ver é colocar a mão e fazer isso. Se ela tremer, ela está com ansiedade. Isso é o teste mais fácil, simples. E outra coisa, indefensável. Se uma pessoa está assim, é porque tem processo de ansiosismo. Agora, na quarta linha, as técnicas para delimitação da margem de erro aceitável. Aí o melhor é seguir todas essas técnicas que nós temos na enciclopédia da Conscienciologia. Olha bem, hein? Essas técnicas vão a centenas. Escolha aquelas que dizem respeito ao processo da manifestação direta sua, do ponto de vista da auto-organização. A primeira coisa é auto-organização. Então, se uma pessoa chega aqui e ela está chorando as mágoas devido aos erros dela, a primeira coisa que a gente pede é para ela ir ao laboratório da auto-organização, para depois vir conversar com a gente. Mas primeiro vai ao laboratório, para a gente ver, porque lá, às vezes, a consciência amparadora dá um diagnóstico para a pessoa de alguma coisa, ela vai poder explicitar mais a vida dela. Porque vocês sabem, uma pessoa quando ela erra assim, e aquilo está cronicificado, ela tem uma dificuldade de expor o processo dela, devido ao ansiosismo. Poderia aprofundar em Ciclologia, página 16, primeira linha, a trava patológica no ciclo erro, retificação, acerto. Como se dá essa trava? Não, o problema aqui é um ciclo. Na verdade, essa trava já está acabando, aqui está destravando. Primeiro a pessoa erra, depois ela retifica e ela chega a fazer o acerto. Com isso, ela tira partido, proveito do erro. Porque nós temos que aprender com os nossos erros. A maioria é assim. A maioria de nós todos, através dos milênios, nós temos aprendido mais com os nossos erros. Até agora. Então, da agora para frente, vamos aprender com os acertos dos outros. Porque geralmente a pessoa tem essa dificuldade. De modo que isso também pode ajudar muito. Agora, referente ao dicionário de argumentos, na página 3, penúltima linha do adendo, o senhor diz que os parabanhos estão mais frequentes e rotineiros, serão mais frequentes e rotineiros no futuro próximo da humanidade terrestre. Na sua estimativa, isso pode levar quanto tempo aproximadamente? Olha, eu acho que as coisas já vão começar agora para uma micro-minoria primeiro. Agora, o predomínio, a gente não sabe daqui quantos milênios, talvez, não sei como, séculos, milênios, talvez seja milênio. Mas agora, uma micro-minoria já começa, é o nosso processo, por exemplo, da Cognópolis, a CCCI, a turma aqui já sente. Hoje mesmo nós tivemos isso lá. Quantas pessoas sentiram o parabanho lá comigo? Você não percebeu? Umas 4? 4 ou 5, né? Pois é. E foi mais de uma vez. Outra coisa, demorado. Outra coisa, quem apareceu lá foi o nosso amigo que apareceu ontem, o Maurice Metterlink. Agora, vocês sabem que é aquilo que eu falei. Ele fez até uma piada comigo. Ele está assim, com Euforex. Eu falei com ele, você está com Euforex, veja bem o que você vai fazer. Olha isso, isso aí é bom até um certo nível. Mas ele fez piada até para mim, rindo de mim pela minha condição, mas a meu favor. O riso a meu favor. Eles viram lá o que aconteceu, por causa daquilo que eu estava lendo, na hora que ele apareceu. Então, vocês vejam, o processo de parabanho é sério. Agora, aqui tem época que, às vezes, quase todo dia tem isso, não tem? Quase todo dia. Isso já vem já há algum tempo. Agora, eu peço a vocês para ver para mim todos os processos de revisão, que nós temos aí alguns. Ó. Nesse de hoje, nós já descobrimos aqui várias coisas que antes não estava marcado. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, esse aqui é só esse. Graças.
Tanto num verbete quanto no outro tem. Nesse aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 6 revisões no verbete da enciclopédia. E eu tenho aqui no verbete do dicionário, eu tenho 2 revisões. Sim. Ah. O parafenômeno do parabanho energético, enquanto aparentemente simples, está aí mais. Não, mas é bom. E é para dar também o rebate com quando logo na frente. Isso eu fiz de propósito. Mas olha, pode pôr, não pode? Não está errado. Professor, no B. Sim. Aqui. Você já sabe por que o Maurice apareceu? Olha, eu vou te contar uma coisa séria. Quando o Zéfiro, quer dizer que não era o Zéfiro, mas o nosso amigo, o espanhol de Somô, o menino, que eu não falei, nunca falei o nome dele para vocês, nada. Deixa para lá, porque vai criar problema, porque eu estou muito encasquetado até hoje, faz um século, com os zíngaros. Então eu não quero falar para não chamar atenção mais. Porque aqui nós temos esses zíngaros e eu ainda não pude ainda localizar entre vocês quem é quem. Essa é uma das interrogações também da Graça, porque ela queria saber quem é que é. Porque esse povo tem alguns aqui, daquela turma. Porque, gente, isso faz mais de século. Mas o caso é o seguinte, quando aconteceu aquilo, que foi no fim do século XIX, você está entendendo? O Zéfiro entrou nas canchas de novo. Não é nas canchas, o negócio de futebol não é isso, voltou às canchas. Então ele voltou a chutar, a trabalhar. Então o que se passa? Nessa ocasião, foi no início da Belle Époque, ele teve contato com o Maeterlinck para ajudar a situação, para ver se encaixava um pouco mais a cabeça dele, porque ele é do jeito que estava. Veja bem, ele ficou eufórico, está com euforex. É normal, porque ele teve uma vida nesse período. Que ele faz uns 60 anos ou 70 por aí, que ele deve ter dessomado. Nesse ínter, ele teve uma pequena vida aí. Mas agora ele está bem. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Eu falei, por exemplo, que o nome dele é Maurice, porque ele tinha uma base muito belga. Na belga, eles falam também o francês, você sabe, tudo é assim com a França. Agora, o que se passa? Naquela ocasião, ele estava querendo entrar demais na questão de literatura. E eu, como sempre, querendo trazer o povo, tirando a literatura, mandando uma corda, segurando o cara para ele não afogar lá, e trazendo para ele fazer alguma pesquisa. Ele pesquisou processo de formiga, de abelha, de os térmitas, cuqui, tudo isso ele andou estudando. Mas ele também estudou uma coisa que é o processo das flores, da botânica, está entendendo? Agora, o que se passa? Como nós estamos mexendo agora com botânica, esse meu negócio de, vamos dizer, enaltecer aí a Rose Garden com jardim, essa coisa toda, isso já começou a dar dividendos. Ele apareceu para mostrar a coisa mais séria. Mas veja, eu já tinha encontrado com ele antes. Eu conversei uma série de coisas com ele fora do corpo. Esse aí, eu sempre admirei muito a ele. E ele está psíquico, já há muito tempo. Ó. Agora, hoje, do jeito que ele está, eu estava falando que ele está parecendo um carioca. Tem todo o espírito de carioca, devido ao forex dele. Agora, isso é típico. Agora, você veja, ele está bem com esse processo, eu não sei. Eu tenho uma leve impressão, ele não me falou, mas isso eu falei aí para todo mundo, que ele deve ter tido algum contato com o Serenão recente. Alguma coisa aconteceu nesse sentido. Agora, o que se passa? Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1911. Foi depois que nós fizemos uma intervenção com a turma do Transmentor na vida dele. Entende? Ele recebeu, foi isso, que a Belle Époque é o início do século XX, entende como é que é? Então ele é dessa época. Agora, o Prêmio Nobel dele é de 1911. Ele está registrado aí das coisas.
Olha depois na internet, vocês vão ver como é que ele é. E ele morreu nessa ocasião, já com uma certa idade, tudo, né? Entende? Agora, aqui é interessante, ele é uma grande personalidade, mas é nosso chapa, é coisa antiga. Agora, é da mesma turma do Russell Wallace. Ele é bom porque era do povo que admitia o parapsiquismo. O Darwin não chegou a admitir isso tanto igual o Russell Wallace, entende? Ele admitia. O Humboldt também não admitiu, entendeu? Então, tem uma série desse povo por aqui, né? Você vai entender o que dá. Agora, professor, o Zéfiro, no caso, foi auxiliar o Morrice por causa do parapsiquismo dele. Esse era o interesse? Era. E esses, geralmente, eles corresponderam mais às minhas intervenções e a intervenções da turma não só no meu caso, mas a turma do transmentor. Então, todo mundo que é mais sensitivo capta mais a situação. Esses faz uma maior interação de amizade aí, de personalidade raríssima. E outra coisa, depois vem as personalidades consecutivas, esse negócio todo. Tudo isso tem relação. Eu não falava muito nele, porque eu já tinha desconfiado há muito tempo, faz alguns anos, que ele tinha ressomado. Entende? Ressomado, renascido. Então eu ficava calado. Quando é assim, eu não gosto de estar mexendo muito na coisa. Agora, o que é engraçado é ele sair com essa volta de uma rentrée, né? Falando em francês, a rentrée dele, formidável, fora de série. Agora, ele é muito simpático. Eu penso que ele pegou também devido ao nosso processo passado. Nós temos uma certa afinidade nas coisas. Entende? É tanto que eu ainda era menino, já li as coisas dele sobre os processos o problema das abelhas, esse livro dele foi muito falado. E no Espiritismo havia gente que era interessado nele. O movimento espírita depois. Eu encontrei com esse povo todo para ver. De modo que está tudo ajustado, tudo encaixa, entende? Há uma sincronicidade nisso tudo. Agora, o que é engraçado é que hoje não fui eu que escolhi o para-banho, foi a mim. E justamente foi o que aconteceu. Outra coisa, eu escrevi um verbete quando estava sentado lá para esperar o almoço, sobre o assunto, mas de uma maneira mais transcendente. Eu estou com ele aqui. Mas é que eu estava falando, se eu começar a falar todo dia sobre o mesmo assunto, cada dia que eu tenho que ler 5 verbetes sobre o mesmo assunto, isso não dá, né? Você tem que ir dose homeopática, ir devagar, pouco a pouco, para a gente poder metabolizar e vocês também ajudarem na questão da revisão. O problema da heterocrítica aí, para mim, nesse verbete aqui, na questão do tertuliário, para mim é muito importante. Eu sempre dei muito valor para isso. A heterocrítica de vocês. Professor, aqui na página 16 do verbete da enciclopédia, na efeitologia, o senhor pode falar sobre o segundo efeito, por favor? Os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis. Isso é aquela pessoa que, mesmo você mostrando todos os fatos, mostrando para ela, dando exemplo, dando o espelho da situação, tudo isso, ela ainda não admite o orgulho. Ela se coloca numa torre de marfim tal que ela não abaixa para a sarjeta. Então ela te considera você na plebe e não quer saber, te dá uma bela banana de cima para baixo. Então é o Olimpo, quer dizer, o Olimpo, lá o morro, entende? Aonde o Deus manda o raio contra você. Isso aqui é que é o processo do orgulho. Impede a assunção. A assunção é o aparecimento, entende? Aí o rompimento, a vinda, você está entendendo? Vir à tona a situação, se atualizar. Então, isso tudo tem problema. Agora, é as próprias falhas da pessoa que ela não quer admitir. Agora, quando chega nesse nível, é a hora de você cair fora. A gente não insiste mais. A pessoa não está mais no nível de assistível. Ela está no nível de quebrável. Quer dizer, tem que quebrar a cara. Por ela, deixar para lá. São esses que eu falo. A gente se encontra pelas quebradas da evolução. Tchau. Entende? E essa saída estratégica, ela é cosmoética, ela não é negativa. Porque se você ficar e insistir muito com a pessoa, você está sendo conivente. Você vai se acumpliciar. Aí
o negócio pode reverter contra você. Você vai ter o quê? Uma interprisão grupo kármico. Você entendeu? Eu entendi. Agora aqui no Parabanhologia, o senhor fez uma abordagem só extrafísica. Mas esse banho energético pode acontecer também no intrafísico. Por exemplo, o senhor às vezes chega ali na epígrafe e esteriliza energias. Muitas vezes eu já senti. A hora que o senhor chegou e eu olhei, era o senhor. Então pode mas chegar, aí, pode ter no intrafísico. aí já é holopensenologia. Já não é o parabanho. É a holopensenologia, o holopensene. É a hora que o holopensene individual entra no grupal, ou seja, no local. Aí, no caso, é o processo da prosêmica. Entende? Então é sempre pensa nisso, pensa que você vai ver a diferença. Entendi. Agora, está, mas é o caso dela. Ó. Depois que nós estávamos trabalhando alguns anos lá embaixo, ela sabia a hora que eu saía aqui de casa para descer para o Locico. Como? Ela acertou isso várias vezes, como o povo viu. Ela sabia. Não, é quando o senhor Outra chega coisa, no lugar, meus horários às vezes variavam muito, que às vezes eu estava ocupado demais no início aqui. Você sabe, teve época aqui do tertuliário no início que eu fazia tudo. Eu redigia, imprimia, procurava grampear com o povo, trazia o negócio, tudo era na minha mão. Aí começou a me dar muita tosse devido ao processo do toner. Me salvou o toner. Me deu chance. Foi aí que a gente tem que fazer o desvio, fazer o negócio para fora, para ninguém que vai mexer com o processo de impressão. Então é sempre extrafísico, professor? O banho energético é sempre extrafísico, então? O melhor é esse. Agora, por exemplo, eu posso fazer isso por mim mesmo. É isso que eu queria... Se eu mexer, mas a energia não é a mesma. Eu já expliquei aqui vários tipos da manifestação de energia. A minha, a do amparador, a de um mais avançadinho, ou de uma central extrafísica, ou do assediador. Cada um tem seu tipo. Com o tempo você vai classificando isso tudo, você sabe a categoria de cada um, a qualificação de cada um. Tá bom, obrigada. Valdo, por favor, você podia aprofundar sobre as mensagens do parabanho, que você já comentou isso aqui. Como é que é? As mensagens que o parabanho traz. Não, o parabanho sempre tem uma mensagem, porque todo fenômeno tem um conteúdo. O conteúdo é a mensagem dele. A mensagem é o conteúdo. Agora, então, vamos ver o que é que tem. Por exemplo, esse de hoje, ele estava mostrando a presença dele e ele gostou do que eu estava escrevendo, porque é mais ou menos baseado no processo do parabanho que eu escrevi, o verbete. O verbete são só 4 divisões que eu fiz, entende? Que é introdução, premissa, argumentação e conclusão, mais nada. São 4. Dá mais ou menos uma página, ou página e pouco, uma meia página, uma página e meia. Agora, o problema é que mexe dentro do processo dele. Ele fez até uma piada baseada num dos textos que eu li ali. Houve o aparecimento do Morrice, que deu o parabanho, foi o aparecimento dele que... Como podia explicar isso, ou foram os amparadores? Ele veio para mostrar que nós estamos aí, porque eu estou mexendo mais com a natureza, tem os processos da Rosengard, esse povo tudo é ligado. Eu estava falando para eles aí, por exemplo, nesse processo de natureza, nós temos várias pessoas aqui. Ao todo deve ter umas 10 que se interessam mais direto com isso. Você olha bem, por exemplo, a Érica, a Marlene Kohler, o nosso amigo Ari, você está entendendo? Um monte de gente, o Roberto, eu, pois é, o Roberto Greve com as borboletas, o negócio todo. Esse aí eu preciso pisar no pé dele, que eu acho que ele está fazendo pouco. Eu preciso apresentar o serviço dele. Mas agora ele vai melhorar de saúde, então acho que ele vai entrar nessa. Só aí tem 6, só para começar. Está entendendo? Mas tem muito mais. Agora, esse é fisicamente, olha aqui. Tem o Talmal, que era especialista no processo de energia de modo geral e com problema de natureza. Tem a Rosengard. Tem a Pinus Eliotis, que estuda essas duas, são cria do Talmal. Tem esse xamã que está aí, que é do segundo escalão do negócio. De vez em quando ela aparece aqui. Está entendendo? Tem a italiana, que é especialista nisso.
Você sabe também, essa que mexe com as energias. Porque vocês acham que uma consciência a veronesa, se ela vai mexer, por exemplo, com o processo de energia e ela domina aquilo, já pensou o que ela já não fez em matéria de natureza? Senão ela não teria chegado aí. Não se domina isso assim, sem maneira. Tem que dominar sabendo o que é. Por exemplo, a minha mãe, depois que ela dessomou, ela começou a mexer muito com isso, junto com aquele processo de fazer a parateatrologia assistencial com o povo. A paradramatização, um monte de coisa disso. Mas agora o problema é o seguinte, a minha mãe gostava demais de flores, entende? É tanto que eles arranjaram aí algumas flores que são até da época da minha mãe. Eu mesmo comecei a falar muito nisso, eles trouxeram, entende? Então, isso tudo tem relação. Eu, por exemplo, mexi muito com o processo de natureza. Agora, nessa vida mesmo, quando eu fui para Uberaba, a pessoa com quem eu me liguei mais, o professor, imediatamente, no primeiro ano do internato, que era o primeiro ano de curso, no caso aí, ginasial, o professor que eu juntei era o professor de História Natural. A gente saía às vezes 5, 6 horas da manhã para ir no campo e via tudo, borboleta, as folhas, as árvores, a grama, as frutas silvestres, tudo no meio do campo. E outra coisa, anotando, fazendo desenho. Eu mesmo fiz um monte de desenho nessa ocasião para ele, entende? Que era o professor Carlos Pepe. Esse processo com a natureza, ele, vamos dizer, alavanca o que em termos de parapsiquismo, tudo? Não, é porque tem, né? É por causa do fitoectoplasma. Pensa bem, esses dias eu comecei a falar muito aqui de fitoectoplasma. Isso tudo tem sua razão. Está atraindo a turma que é do métier, né? Eles são dessa área, são entendidos do processo, entende? E são feiticeiros. O Morrice, esse Morrice, ele veio aqui... Você tem que ver, você viu na internet como é que ele é? Examina a biografia dele. Agora esse Morrice... Só é fora de série. Morrice de Perry é o nome dele mesmo. Como é que é? O nome dele... É Maurice Maeterlinck. Mas é um nome... É estrangeiro, mas ele era da Bélgica. A Bélgica fala francês. Mas não é um pseudônimo, não é o nome mesmo dele. É o Maeterlinck. O Maeterlinck é de fora, é outro, é anglo-saxão. Entende? É quase que é teutônico isso aí. E outra coisa, escreve Maeterlinck. Maeterlinck. Às vezes eles põem, conforme o lugar que eles querem, eles põem um CK também, mas o certo eu acho que é só o K. Maurice Maeterlinck. Agora, tem na internet, tem tudo. Eu sei que o Pedro olhou ali, tem tudo. E outra coisa, ele é nobelista, né? 1911. Tem que ver. Você entendeu, né? A situação toda. Agora, as coisas todas têm. Vocês podem falar assim, não, o Valdo é exagerado, mas algumas coisas vocês têm que reconhecer que tem muita coincidência. Então, o cara que falar que eu sou exagerado tem que reconhecer que eu sou de muita coincidência. Sou coincidentólogo. Tá certo? No mínimo. E é muita coincidência. O Zéfiro, ele atuou com esse Morrice. Você tem que lembrar que Zéfiro, o que quer dizer? Presta atenção. É um vento que... O vento, o que quer dizer? É natureza. Natureza. Então, mexeu com a natureza, mexeu comigo, quer dizer, com o Zéfiro. Agora, o Zéfiro também é o sopro. Sopro é a consciência. Mas como foi? Ele é uma porção de coisa junto. Uma coisa muito estranha que tem na minha vida é o seguinte, por exemplo, o Zéfiro é uma palavra super composta, complexa. É um vocábulo complexo, se você for olhar historicamente. Agora, ó, ainda não é nada. Se vocês conhecessem o meu mantra, ele é muito mais. É impressionante ele pensar nisso. Como é que 2, 3 palavras se juntam e faz uma porção de palavras simultaneamente com uma série de significações? O Zéfiro ainda não é nada. Perante o... Agora, o mantra é mais ou menos uma palavra só, praticamente, mas junta. Sesc Pedal. Ela é complexa. O mantra é Sesc Pedal também. Não, o perguntando, mantra, não sei. Não, não é. Toda palavra é menor.
Entende? Agora, como o cara, eu estava falando aí sobre os Zé, eles começaram a falar muita coisa, eu falei, não, esquece o Zé e pensa, o Zé furou. Eu sou o Zé que furou. É o problema, é a situação. Agora, vocês sabem que tem uma série de conotações a palavra Zéfiro, inclusive o Zefirol, e outras coisas, mas o negócio é muito mais sério que a gente pensa. Aqui no ar, professor, eu tenho duas questões. A primeira, se há relação com o Sincobaia e a parapsicoteca. Sim, o que você quer? Não, tem relação? Olha, a parapsicoteca tem relação com todo mundo. Agora, se uma pessoa está estudando para ser com Sincobaia, é porque ela quer estudar a si mesma. Essa pessoa devia ter uma entrada até grátis e permanente para ir na parapsicoteca. Você não acha? Tá. A segunda Só questão, tem. A segunda questão é assim, com relação a parabanho e a mega-euforização. A gente pode considerar que o parabanho é um pré-requisito para a pessoa chegar à mega-euforização? Porque aqui Não, o parabanho... todos esses fenômenos ajudam a pessoa a desenvolver o parapsiquismo para chegar na mega-euforização. Mas não necessariamente para isso, né? Não é bem. Então, porque... Mas existe, todo fenômeno ajuda, né? O fenômeno ajuda o outro. Lembre-se, existe um fenômeno complexo, mais sofisticado, que é a pangrafia, que é a reunião de fenômenos. Então, todo fenômeno você vai juntar, é inevitável que vai ter. Entende? Porque aqui está colocado que o parabanho é patrocinado pelas concierges parabanhistas. Sim. Essas concierges parabanhistas, como que elas são, assim, qual é o perfil? Ela chega perto de você e pensa naquilo, a energia dela entra em você. Mas isso se você está com predisposição, se você está acessível, vamos dizer, receptiva. Sim. Ela emite, você recebe. Tá. Agora, isso não seria um treino para a pessoa, com o tempo, desenvolver sozinha? Não é tanto, não. Quer dizer, por exemplo, hoje não tinha nada de treino. Foi por isso que ele falou assim, alto lá. Por sinal, Mauro, você sabe em francês o que corresponderia essa palavra alto lá, essa expressão alto lá? O que seria em francês? O que a gente poderia traduzir em francês? Hein? Arrete. Mas ele falou alto lá bem claro para mim. Entende? Agora, ele falou para dizer o negócio que eu estava escrevendo, mas ele falou para rir de mim. O Pedro viu como é que é o negócio. É bem assim. E ele falou bem, eu entendi bem, alto lá. Não, calma aí, seria isso, em português seria, calma aí, não é bem assim, não me taquei. Era isso que ele queria dizer, né? Agora, é muito engraçado. Ele estava todo feliz, você está entendendo, com a situação. Por isso que falou isso. Você entendeu, né? Professor Val. Sim. Duas questões, da página, ambas na página 16. Sim. A primeira é na fatologia, na terceira linha, no meio da terceira. O entendimento distorcido gerado pela repressão intelectual. O senhor pode falar mais dessa repressão? Isso aí é a coisa mais fácil que tem. A repressão intelectual, por exemplo, que existe dentro da universidade, que existe dentro da família nuclear, que existe mais do que tudo na religião e que existe também dentro da política, dentro do partido, por exemplo. Só aí tem 4 áreas. Perfeito. Por aí você pode, então, escolher à vontade qual tipo de repressão que você quer. Mas tem que estudar, né? Tem que entender. Tem que fazer uma abordagem. Agora, o entendimento distorcido vem aí. Agora, qual é aquele entendimento distorcido, maior, que tem na repressão intelectual? Eu te pergunto, qual é? Tem um. Qual que é? O que vocês acham? Fala aí, dê o palpite. Nada disso, tem uma coisa mais séria. Lavagem subcerebral. Essa é a pior de todas. É aí que vem mais distorção, né? E é difícil recuperar. Mas qual é a outra questão? A outra questão é na efeitologia, o último efeito. Como é que é essa... Os efeitos da ausência de clareza quanto aos limites do cognoscível. O problema todo é o seguinte, é a hora que chega num certo nível que a pessoa esgotou seu repertório, o repertório dela. Ela já não tem mais jeito. Então aquilo começa a ficar nebuloso.
ainda poderia clarear mais as coisas, mas às vezes falta ela um pouco assim de se fechar dentro de uma introspecção, ela fazer um processo... Das 5 horas. Isso, das 5 horas, entendeu? Isso é que falta, porque se ela amplia, ela vai poder estender mais ainda o entendimento dentro daquela linha de conhecimento. Tá claro isso para você? Tá, ficou claro. Muito obrigada. Tu mandas, tá certo? Aqui está cheio agora de gente do Rio Grande do Sul, de vez em quando eu preciso falar, tu mandas, mas eu vou falar certo, não vou falar errado não, tu vai não, tá certo? Vai ir, você vai ir, essa do vai ir é terrível, né? Não é o devair, não, é vai ir, tá certo? Valdo, sim. Essa distorção, o entendimento ele sempre tem alguma coisa de distorção. Tem porque nós somos pré-serenões. Pré-serenões tem uma certa tendênciazinha de errar. Agora, parece que no próprio verbete se fala uma distorção que seja aceitável. O que seria essa distorção? Não, isso aí é aqueles 2% que eu já falava no início do Instituto, que o povo perguntava assim para mim, mas Valdo, os amparadores são tão exigentes que eles não dão fé, não dão chance, não dão a colher de chá, como é que é isso? Não, eles ficam perto da gente dentro daquele processo das empresas, que a empresa permite 2 a 3% de aventura, então eles pegam um dinheiro, que é aquele dinheiro para aplicação aventurosa, de fazer uma novidade, uma coisa nova, fazer, por exemplo, uma propaganda que nunca foi feita e que ninguém sabe como é que o público vai receber. Então, tudo é uma aventura, de 2 a 3% do capital destinado a isso, que é o processo das reservas que a gente tem do investimento. Então, a mesma coisa, os amparadores devem olhar 2, 2,5%, 3,5% dos seus erros. Erro que eu estou falando assim, contumazes, que vocês repetem. Então, isso, a paciência deles vai até aí. Passou disso com 5%, eles vão saindo à francesa, devagarinho, em silêncio. Entende? O problema é esse. Por que a maioria dos ataques extrafísicos, assédios e medos acontece a partir da noite até a madrugada? Não, nem sempre. Tem lugar que às vezes a pessoa escolhe, por exemplo, a hora da angústia humana, que é às 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria, que é a hora da xeroftalmia, quando a pessoa fica meio cegueta, entra a claridade e a noite. Então muita coisa pode acontecer nesse horário, não é bem assim só à noite não. Outra coisa, nem sempre os assediadores vêm à noite para atacar a pessoa, não. Eles vêm quando as circunstâncias estão mais favoráveis para o ataque. E isso, às vezes, pode ser de dia. De modo que vamos diminuir isso aí, não necessariamente, não é assim. A grande massa popular é envolvida pelo holopensene dominante no ambiente em que estão. Isso é certo? Até um certo ponto, né? O senhor pode comentar? Sim, olha... Veja bem os tipos das qualificações dos holopensenes. Por aí você vai ver o que é que o ambiente domina a pessoa ou não. Mas a mesologia tem muita força sobre as consciências. Isso é seríssimo. Devido aos exemplos. Os exemplos arrastam as pessoas. Então, aquelas que não raciocinam muito, que não têm muita reflexão, essas são arrastadas por qualquer exemplo, até aqueles superficiais e negativos. De modo que o ambiente é sério. Agora, por exemplo, a turma aqui já está ficando séria, igual o caso da Marlene está falando, na hora que a gente entra num lugar que a pessoa sente o processo de energia. Agora, por exemplo, a epígrafe, ela é muito energizada, é igual aos outros ambientes nossos. Praticamente eu passo quase todo ano lá. Hoje eu tive na epígrafe, eu acho, 1 hora lá. Inclusive, peguei um livro, que é dos tais que eu estava estudando, é um livro sobre história, historiografia. Chegou agora, eu peguei ele hoje. Viu? Paciência e caldo de galinha.
Acontece muito quando a gente está em algum curso e o senhor vai chegar. A hora que o senhor vai chegar alguns segundos antes, eu e várias amigas já sentem e a gente percebe a presença. Sei, mas às vezes não sou eu, não. Às vezes são os amparadores que vêm com a gente. O processo todo é esse. Tem mais gente atrás, entende? Tá certo. Existe alguma sinalética para perceber o paraban de assediador ou de serenão? Sim. Assediador você não vai sentir bem. Com o serenão você nada de braçada. Então a diferença é enorme. O guia cego também pode proporcionar parabanho? Pode, se ele tem afinidade com a pessoa, qualquer um pode. Durante o processo da MBE, deitado no solo, terra, houve descoincidência do psicossoma e ao mesmo tempo houve a sensação das energias e o soma sendo sugado pela terra. O que significa esse processo? Poderia comentar? Aí é porque a pessoa relaxou. Quando a pessoa relaxa, mesmo na cama, no leito, ela sente como se ela fosse sumindo pelo colchão abaixo. Isso é devido ao processo da relaxação muscular progressiva. E na questão da Terra, há o problema da geoenergia, que é muito forte, que em vez da geoenergia trabalhar só nos plantos chakras da pessoa, pode trabalhar no corpo inteiro. Aí trabalha em todos os chakras, inclusive os primários, secundários, terciários, todos eles simultaneamente. Com isso, o processo é sério. Agora, pensa bem, se a pessoa deita igual aquela descida nossa ali, se ela deitar naquela terra, ela vai sentir muito mais o processo da geoenergia. Agora, aí precisa de ver se ela vai sentir para baixo ou para cima. Porque às vezes vai parecer que ela está levitando. Dá a sensação que a pessoa está no ar. Entende? Há muito lugar assim. Esse processo, quando a gente faz piquenique, a pessoa deita na árvore, coloca os braços assim, igual ela lá, faz isso. Que eu estava falando sobre aquele povo que teve aí, que estava lá. Isso é o processo da geoenergia. Eles queriam entrar em contato com o processo da Terra. Entende? Na grama que tem aí. Então essas coisas ocorrem mesmo. Agora, poderíamos categorizar a atuação religiosa e sua proliferação através de mitos como o maior entendimento distorcido coletivo da atualidade? Olha, se não for o maior, que às vezes tem coisa pior em matéria de política, é um dos maiores, né? Não há dúvida que é o religioso, mas tem o da política. Olha o que é que o Hitler fez. Professor. Vocês querem distorção maior de compreensão e entendimento do que o nazismo? E olha, milhões de pessoas, os alemães, italianos, a turma do Mussolini, tudo também nessa. Mas quem é que está? Eu, aqui, professor, no B. A B. Voltando, só fiquei com uma curiosidade ali do Maurice. Essa vida curta que ele teve, o senhor sabe onde foi? Não, eu não tenho ideia nenhuma. Eu só desconfiava. E agora, pelas coisas, eu estou vendo que tudo indica que seja. Outra coisa, ele não diz disso nada que eu falei também, possivelmente por causa que é. Se fosse, eu teria falado uma coisa. Agora, Valdo aqui atrás. Olhando a vida dele, a gente vê que ele é uma pessoa polivalente, que ele mexeu com a literatura, dramaturgia, teatro... Igual pois o povo aqui. Exatamente. Qual a novidade? E por que você fixou mais a condição dele nesse processo da natureza? É por causa do passado dele? Porque ele é parece conhecido hoje, mais é pelo processo das abelhas. Do livro das abelhas. Ele mesmo, né? Entendi. A memória dele é lembrada mais pelas abelhas. É isso que eu ia perguntar. A gente talvez não possa falar em complexo, mas talvez se pudesse falar em complexo, o que mais chama atenção no processo dele? Foi o nível de influência que ele teve com esses livros nas pessoas? O que você acha que chama atenção? O caso é que, com o passar do tempo, a vida nas abelhas chamou mais atenção devido ao processo pedagógico. Problema de educação, muita gente falava disso. Na minha infância, eu fiquei sabendo das coisas dele no curso primário. Como é que é possível um negócio desse? Agora, eu não entendo isso, porque isso era 1930, 30 e pouco, 40. Que eu estava olhando, ele Mas escreveu... lá já tinha um nome, eu conheci o nome dele. Ele escreveu mais ou menos 37 livros, incluindo traduções e tal. Então ele escreveu bastante coisa e deve ser esses que geraram mais frutos. Pois é. Agora, esse da vida das abelhas parece que virou o best-seller dele. O mais lembrado, não sei porquê, uma série de coisas. Agora, o que eu sei da história
É devido ao processo espírita, que os espíritas falavam nele. Entendi. Entende? Agora veja, o homem, naquela ocasião, estava no fim da vida dele. Com quantos anos ele morreu? Ele morreu com 87. Pois é. Você veja bem. Ele falou que esse livro, falaram que esse livro foi lido em todo mundo. Agora, você viu a fotografia dele? Ele era uma personalidade. Ele tinha força presencial. Pois é. Ele tinha força presencial. O homem era sério. Bacana. De modo que não é fácil. Agora, ó, tudo é amigo nosso. É do passado da gente aí. Tem um monte deles, né? De vez em quando eu estou trazendo um ou outro aqui, faço uma apresentação geral. Né? I introduce you. Né? A gente faz uma coisinha ou outra. Para ajudar, né? Para ver que vocês têm muita responsabilidade perante os seus amigos. Como é que é? Vocês vão deixar o povo aí sem fazer nada? Tem que fazer uma coisa. Não pode ficar só de braço cruzado o tempo todo. Está entendendo? Negócio é esse. Professor Walter. Num contexto que você estava comentando da solicitação do enumerador de fazer aquela listagem dos escritores com os quais você teve contato, né? Então, o povo aí não está sabendo dessa história. Mas eu toquei no assunto, né? Foi nesse contexto que ele apareceu, né? Tem a ver com as coisas do Zéfiro mesmo. Vamos ver quem é que vem com ele, atrás dele. Você sabe que todas essas pessoas têm uma equipe, que aí no caso seria uma entourage. Não é isso? Mas sempre tem, né? Vamos ver o que dá, né? Quem é que está por trás? Professor, aqui no ar, Renato, na fatologia, na terceira linha, o senhor podia expandir a falta da interlocução correta? A falta da interlocução correta é o seguinte, é aquele processo que tem nos 700 experimentos, que tem um local sobre o que é a interlocução. Pega aí para mim, por favor, os 700 e olha, interlocução, que tem só, parece que é o número 4, que é o que interessa. Eu vou ler para você. Eu já li isso aqui há alguns anos. Algum tempo atrás eu li isso aqui. Tem um, né? Mas esse aqui, ele é bem assim, é um experimento bem claro, que a pessoa faz o teste na hora. Ela vai ver o que é que está certo e o que está errado. A maioria fica errado. Então é preciso ver com calma. Agora, ele esclarece bem. Modos de ouvir o interlocutor? É isso aí. É o estoque regulador? Modos de ouvir o interlocutor conscienciológico, sabe? Então aqui está assim, abstração, são ao todo 20 manifestações. A primeira, abstração, não ouvir o outro pensando em assuntos diferentes fora da pauta. 2, alienação, não ouvir e nem inventar só o que o outro não está lhe dizendo. Aqui está tudo grifado para a pessoa pensar nesses termos. Concordância, não transformar o que o outro ou a outra está lhe dizendo em objeto de concordância. Esse recurso é uma argumentação primária ou falha passiva. Agora veja, o mais sério dos 20 é esse agora, diálogo. Ouvir o outro ou a outra dentro de um diálogo atento e educado. Então aqui no fim eu falo, só o item 4 indica a maneira correta de ouvir com discernimento. Tá certo? O nome, a página é 119, o verbete lá, o capítulo, o experimento é o 54. Você tem ideia? Agora tem 20 itens. Isso aqui dá um banho de loja nessa história aí. É liquidar com o assunto. Também na página 17, a paradoxologia, o senhor poderia comentar os dois paradoxos aí, expandir mais a ideia? Ou dar algum exemplo? O paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto. A gente vê isso aí, principalmente dentro da política e outras coisas mais. Agora, ele é simplório, quer dizer, ele é superficial, boboca perante a evolução. No entanto, ele é erudito das coisas da terra, dentro da área, por exemplo, às vezes, da religião, da política.
e outras coisas mais, mas é corrupto, então ele não tem moral. Então ele é simplório e imoral, ou amoral. Agora, o paradoxo interpresidiário, mini ganhos imediatos e mega perdas seculares. É aquela pessoa que mata o outro, ninguém fica sabendo que ele matou, ele acerta a vida dele do jeito que ele queria, depois leva na cabeça. O problema todo tem até aquelas condições, vamos dizer, antipódicas, que são super antipáticas, do cara, por exemplo, que matou o tio e virou herói na Terra. Estudem, é o pior disso tudo. Então, por aí você vê mini ganhos, mini e max perda. Agora, poderia ampliar do verbete do dicionário da taxologia os itens. Argumento experimentológico. Esse aqui é o que está lá na situação nossa. O argumento autoexperimentológico, é o número 1 aí dos 7 da taxologia. O problema todo é o seguinte: o argumento autoexperimentológico é aquele que a pessoa apresenta uma base para defender seu raciocínio, mas ela já vivenciou aquilo. Então ela já chegou num ponto que, naquele momento evolutivo, aquilo é um ponto pacífico. Ela não tem nenhum embaraço com a situação, porque para ela vamos dizer, autopersuasivo, já, vamos dizer, pacífico, ponto já a favor, não tem jeito. Então, esse é o argumento autoexperimentológico, que a pessoa então já fez a verbação com ele, a verbaciologia. Então, isso é outra coisa. Agora, o argumento identificaciológico, que é o número 5, por parte da consciência comunicante, é justamente esse do parabanho, lá do Maurice, por exemplo. Ele mostrou, ou se não, a primeira vez que apareceu aqui o Hércules, que eu falei, não, é o Hércules, mas é engraçado, ele chama Hércules, mas eu ainda não sabia quem era. Só com o tempo que a gente viu quem é que ele estava falando, como é que era, porque eu não tinha tanto, né? Não estava tanto por dentro da situação. Então a identificação do Maurice veio logo, imediatamente. Já a outra foi com o tempo, foi no segundo tempo que a gente foi vendo. E teve uma pessoa que viu isso e falou de lá do Rio Grande do Sul para cá, vocês lembram? Foi uma comunicação para cá, pois é. Agora, o senhor conhece o trabalho de Moisés Ezagui e seu centro de estudo da consciência? Vi a abordagem desse centro de estudo é bastante similar à da conscienciologia. O senhor poderia comentar a respeito? Olha, de vez em quando me pergunto sobre isso, mas eu não tenho capacidade de falar nada, eu não conheço. Eu não tenho competência. Como é que é o caso do Adorno? Extremamente desautorizado para opinar sobre o assunto. É isso aí, ele acabou de falar minhas palavras. Ensinei meu jeito de chegar ao EV a um colega devido à dificuldade de fazer o circuito fechado. E conversando com ele, no final, acabou desviando o entendimento do assunto e voltando a estaca zero, porque isso acontece. É assédio? Pode ser, por que não? Pode ser, mas depende, né? Precisa de ver. Outra coisa, precisa de ver a sua interlocução, como é que foi, o que aconteceu. Olha o modo, se você falou com as palavras certas, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Outra dúvida, e que após chegar ao EV, comecei a perceber outro tipo de manifestação energética, mais sutil, intensa, radiante. Inclusive, dá a impressão que minha pele toda treme. É como se tivesse a impressão de estar fundido ou unido às energias. O que é isso? Olha, isso pode ser o processo. Se você se sentiu bem, se era confortável, aprazível, você estava sentindo a situação no bem bom, pode ser um amparador que está transmitindo as energias para ampliar o seu entendimento e também a sua comunicação com as pessoas. Professor Valdo. Sim. Por favor, aqui no verbete, na página 16, aqui no B. No verbete, na página 16, ciclologia,
o segundo ciclo. Não, é a trava patológica no ciclo erro, retificação, acerto. O que seria a trava patológica no ciclo erro, retificação, acerto? Foi esse que eu respondi aqui, uma das primeiras perguntas foi isso aqui. A trava seria... A trava patológica é o seguinte, a pessoa ela está dentro desse ciclo, mas às vezes ela fica muito tempo no erro, até ela caminhar para a retificação, problema. E depois, ela fica muito tempo na retificação, até ela caminhar para começar a fazer a coisa acertada, demora demais. Então a trava é isso. Por que a pessoa é assim? Aí tem que examinar o temperamento dela, o que ela faz, por que aquilo ocorre, o ambiente que ela vive, a mesologia, o holopensene, a culpa as companhias que ela tem. Professor? Hein? A culpa pelos erros, e daí também pode se transformar em trava. Também tem o passado dela, a mesologia, a genética. Qual que é a profilaxia disso? Hein? A profilaxia. A profilaxia é a pessoa insistir com a situação, admitir com maior autocrítica, nua e cruamente a realidade, e começar a entrar na retificação. Porque senão ela vai ficando. Isso não é bom. Entende? O problema todo é esse. Agora é engraçado, você perguntou uma coisa que já perguntaram aqui também, foi uma das primeiras aí das perguntas de hoje. Sei, não, acho que eu não estava aqui ainda. Você ainda não tinha chegado. Então passa, né? Tá. Professor, aqui em cima, na página 18, pois não. Na taxologia, o senhor pode falar um pouco dessa terceira, da lei vigente? A lei vigente, a ilicitude involuntária, é a lei vigente. Você sabe que tem lei de tudo quanto é tipo, né? Se a pessoa torce a lei, mesmo que ela seja vigente, há interpretações aí. Então o Brasil está cheio de leis assim. Esses dias, essa semana na televisão, apareceu lá lá e falou: nossas leis estão muito antiquadas em muitas áreas, e começou a nomear um monte delas, precisa de atualizar. Então isso tudo pesa na balança. O que você acha? Mas aqui está a ilicitude involuntária. A ilicitude involuntária, por quê? Ele está seguindo a lei, está cheio de lei errada aí. Como é que faz? Sim, se você quer saber de lei errada, veja uns 3 programas do Datena. Você vai ver na hora os problemas dele. Ele mostra essas leis erradas o tempo todo, que ele vem falando há anos para corrigir. Por exemplo, a lei errada da Maria da Penha. Ela é errada. Por quê? Eles tinham que fazer uma infraestrutura para a lei, não fizeram nada. A lei errada do bafômetro. Eles tinham que fazer uma infraestrutura para o bafômetro. Ninguém coloca. Eles deviam de forçar a barra ali, ó. Estão querendo isso. Datena vem falando uma dezena dessas leis que são mal feitas. Professor, que me chama a atenção, coisa que está aparecendo há pouco tempo aí na televisão, é esses salários dos desembargadores do Rio de Janeiro, num mês. 600 e tanto, num mês. Aí os grandes da Coca-Cola do Brasil diz que está tudo certo. Por isso que vem aqui, por isso que eles roubam. Eles roubam em primeiro lugar para si mesmo, depois começam a roubar para os outros. Está cheio de roubo, o desembargador está no meio disso. Sim. Escuta, qualquer coisa, vê aquele livro que eu trouxe aqui, chama Hurricane. Quer dizer, furacão, Operação Hurricane. Eu sei, a história do cara que respondeu o processo. É mais ou menos, né? É o Carreira, o nome dele é Carreira. Mais ou menos, sim. Desembargador Carreira. É mais ou menos, né? Pois é, até que ponto que ele tem culpa, até que ponto que ele não tem, e o povo que ele fala lá. Ele fala desse povo todo aí, do Supremo Tribunal Federal. Dá os nomes tudo nos I. O Peluso está lá no meio. Entende como é que fica? Então, vamos entender isso aí. A lei vigente é a ilicitude involuntária. Mas aqui também... O involuntário... O involuntário. Porque você, como cidadão, vem o advogado, segue a lei, você entra nela errado. O problema todo é esse. Como é que fica? Outra coisa, escuta lá o Datena, não é para ver o que só que o Datena fala, não. Escuta o que o povo reclama. O pai que chegou lá, o cara, e assassinou a filha. O que é que ele fala? Aquilo é muito mais sério que qualquer coisa por aí afora. São as vítimas que sobraram.
o pai da vítima, a mãe da vítima. O que é que essa turma, às vezes do 3º, do 4º escalão social, vem e fala na televisão? Gente, o negócio é seríssimo. E o Datena às vezes fala, olha, gostei de ver o senhor como o senhor é corajoso, a sua personalidade, admiro uma pessoa igual o senhor. Fala tudo na frente da pessoa. Pois é. E falar a verdade daquilo, porque esses caras do 3º e 4º escalão, às vezes, estão falando para defender a filha que foi morta, assassinada. E outra coisa, de tudo quanto é jeito que vocês pensarem. Os crimes que tem no Brasil hoje, não, caramba, terrível. Karambovski, o negócio não é fácil. Karambovski é a caramba dos russos, que é a pior que tem, que é da KGB. Professor, então nesse entendimento correto que a gente deve estar procurando, o que fazer? A questão que o Lenin... É estudar. Isso é teórico. Dízima periódica. Pois é, e como é que faz a teática? Depois vivenciar, dízima periódica. Teática. Aí, verbação. E depois, ensinar. Em primeiro lugar, pelo exemplo. Depois, é nisso aqui, ó, no debate. Debater. Sem dia feriado, sem dia santo, sem dia de fim de semana, sem dia de férias, sem dia de nada. Todo dia. É o que eu faço. 2 horas, pelo menos. Que, na verdade, você sabe que comigo não são 2 horas, são 3. Que eu venho sempre 1 hora antes, fico aqui, se vocês forem olhar, são sempre 3 horas. Um dia desse a pessoa falou, não, eu falei, eu agora estou ocupado 2 horas. Eu falei assim, Valdo, não são 2, são 3. Porque eu venho mais cedo. E é praticamente todo dia. Quem chega aqui primeiro, por exemplo, a Pilar sabe disso, que ela vem comigo. O seu dia no tertuliário são 3 horas, não são? Você não vem mais cedo sempre? 3 horas. 2 horas mais 1. Sou uma pessoa que gosta muito de observar as coisas e também o comportamento. Percebo que tem ideias interessantes, seja ela na escola, no trabalho ou simplesmente em roda de conversa informais. Mas percebi também que não sei me expressar. Saindo de mim uma conversa chata e cansativa. Para evitar isso, estou ficando calado. O que devo fazer? Primeiro, você tem que ter aula sobre o processo de conversação. Estudar isso. Não é estudar o idioma, não. É estudar a conversação. Uma outra coisa, se ver também uma fonoaudióloga para ver se você tem alguma coisa, se você não conversa bem. Às vezes é o problema da pronúncia, o modo de falar, o modo de... E outra coisa, fazer uma série de cursos aqui do CAEC, que a pessoa vai ajudar, devido ao processo de parapsiquismo. Que às vezes está faltando aí mexer com o EV. O EV mexe no laringo chakra, vocês sabiam, né? Tem um troço chamado laringo chakra aqui atrás da barba. Como administrar a euforia nos parabanhos? Essa euforia suaviza com a maturidade maior do psicossoma? Aprofunde a questão, por favor. Sim. No início a pessoa fica com euforia. Com o passar do tempo ela já sabe, aquilo fica praticamente costumeiro, rotineiro. Então aquilo está sempre se repetindo. Com isso a pessoa se acostuma e incorpora aquilo à personalidade dela. A hora que acontece uma coisa dessa, ela começa já a participar das coisas nessa dimensão e nas outras. Isso ajuda demais a TENEPS, e a TENEPS também ajuda demais o processo do parabanho. E a euforia, etc. Agora, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo isso, faz assimilação simpática, desassimilação simpática, as energias conscienciais, pelo UEV, o estado vibracional. Depois, ela faz o arco voltaico crânio-chacral, ela vai caminhando desse jeito, ela vai chegar na mega euforização. Há pouco tempo, rememorei algumas coisas de uma vida passada. Penso que foi a última, mas não tenho certeza. Nessa vida, era um aviador que também penso ter sido uma espécie de espião alemão a favor dos judeus. Tenho o sentimento que trabalhei no extrafísico com o Zéfiro, antes de ressomar nessa vida atual, e que convivi com o senhor em outras existências intrafísicas também com certa proximidade. Entretanto, não consigo compreender, caso isso realmente tenha ocorrido, onde me desviei e acabei caindo na Grande Guerra. O que o senhor pode me dizer a respeito disso?
Olha, você vem para cá que nós vamos começar a conviver nessa meu resto da minha vida e nós vamos ver quem é você, como é que é. Aí eu te falo tudo. O processo todo teria que ver de perto. Esse negócio à distância, isso é muito teórico. Eu quero ver o convívio. Se ele é assim, se ele acha que é, o que você está esperando que você não vem para cá? Se o negócio é esse. Olha bem o que nós estamos fazendo. Tem 643 pessoas aí. Seja, né, a número 644. É um número até bonito. Né? Mas olha, quem é mais? Quem é que está com o microfone? Página 17, na legislogia, na segunda linha, ao final, você fala da lei da responsabilidade educacional. Você pode falar um pouco mais sobre isso aí? A responsabilidade educacional, eu considero uma das coisas mais sérias que tem. Então, por exemplo, entre todos os ministérios da República, eu acho que, se você escolher 3 que são mais importantes, você tem que colocar a da educação na frente. Agora, os políticos, eles não acham isso, porque a verba que eles dão para a educação é muito pequena em relação com os outros ministérios. E outra coisa, nós temos hoje ministério demais no Brasil, devia cortar isso pela metade, para ver se o negócio funciona. Mas eles fazem isso para que o povo ganhe as mamatas, o cabide de emprego da turma do PT e dos outros, da turma que eles falam, não, eles têm um nome para isso, que são os partidos aliados. É muito importante essa palavra aliado, não pode esquecer disso. A base aliada, etc. Então, isso aí é que é uma drogaria total dentro da situação. Então, nós temos que examinar nisso essa responsabilidade educacional. Por exemplo, um cara que sempre defendeu a educação demais é o nosso amigo lá, o ex, que o Lula, o Cristóvão Buarque, que foi, eles apiaram ele do ministério, o Lula apiou por um telefonema, né? Quer dizer, uma vergonha total. Agora, tem esse outro aí que entrou que não valia nada, e agora é candidato aí, não sei o quê. Então, como é que fica? Agora, São Paulo está muito assim, sem sorte, né, na história, né? Falando sério, né? Primeiro, colocaram lá o cara que é do Opus Dei, né? Já viu o que é que já deu em cima do povo, massacrou um monte de gente. Vamos ver o que vai dar. Ele está parecendo o Bashir, aquele cara da Síria. É o representante da Síria em São Paulo, né? Tudo indica, pelas coisas que ele está fazendo. As revistas estão certas de falar isso, bem claro. Como é que fica? De modo que você está entendendo, então, a responsabilidade pedagógica no problema de ministrar as aulas. É a lei. Na lei, por exemplo, vigente no Brasil, mas também podemos pensar para cada um de nós, né? Quer dizer, a nossa responsabilidade... O que é que você é como docente? O que você é na área da saúde? O que você é na área da comunicação? Todo mundo tem que pensar nisso. E outra coisa, as próximas vidas, todo mundo tem que trabalhar mais nessas áreas. Docência, saúde, comunicação. De modo que é bom começar a pensar mais nisso. Todo mundo tem que pensar. É o caminho. A Mega GESCOM, a maioria vai ser assentada nessas áreas. Nas próximas vidas, a tendência, então, nossa é, obviamente, já caminhar para essas frentes. Se fessou. Todo mundo vai ser fessor. Isso é inevitável. Por quê? Vocês não são os zerados da terra? São os zerados que são os professores. Como é que fica? A lógica. Não tem saída. Mas agora você inseriu a comunicação, né? Que antes você falava mais saúde. Não, a comunicação é inevitável. Eu falo nas duas para ver se cai a ficha. Mas além dessa, eu preciso falar outra. E a comunicação tem uma quarta. Qual que é a quarta? Parapsiquismo. Porque o parapsiquismo coroa isso tudo que você falou para trás. São 3 coisas, é o quarto que é. Professor, essa expressão que o senhor usou, são zerados na guerra, eu não entendi isso. Erados. Erado quer dizer, são os caras multimilenares, os macróbios,
aqueles mais enrugados da humanidade. Agora, os mais enrugados, encarquilhados, você está entendendo? Aqueles que andam assim, ó, de tanta experiência que já tiveram, andam tudo assim. Estive na China em 2009 e 2011. Confesso que me apaixonei, inclusive não voltei para a Foz desde 2008. É apenas ilusão da minha parte ou a China tem algo que realmente empolga? Aí depende, se você viveu lá, meu chapa, você está perdido. Quem bebeu a água da China tem problema depois. Em binomiologia, página 16, última linha, o binômio imagética e imagística. Poderia ampliar? O problema todo é o seguinte: imagética é o processo das imagens, é a pictografia, é aquilo que a pessoa guarda por aquilo que ela examinou. Então, por exemplo, nós temos dificuldade de guardar as palavras, os termos, os vocábulos, mas nós guardamos aquilo que seja o significado. Esse significado, geralmente, você esqueceu a palavra, mas você tem um significado pela imagem que ficou. Então, veja, essa é a imagem, da imagética. Agora, a imagística é a sua imaginação trabalhando em cima disso tudo. Então, você cria, você inventa, você descobre, tem a heurística, tem a verponologia. Isso é imagística. Agora, a imagística, a maioria ainda erra demais com a imaginação. Demais. Por quê? Ela fica só na fantasia, sai fora da realidade, devaneia, não faz nada, o tempo passa e ela perde a vida. Em fobiologia, página 17, poderia exemplificar a gnosiofobia, a canofobia e hedonofobia. Olha para nós o que é. Como é que são essas três aí para falar direitinho o que eles falam. E eu sei aí, você fala que depois eu explico como é que é. Gnosiofobia. Arranja um microfone aí para ela. Pois é, mas o que mais que eles falam? Tem mais alguma coisa aí no seu? Deixa eu ver aqui se tem na... Que é a cognição. É cognição, né? Eu não sei se isso tem na... Agora, a canofobia. Só tem que ver, peraí. Isso é bom para mostrar para a pessoa que é para você, quando ela não sabe, perguntar para o dicionário. O dicionário é meu colega. Eu faço às vezes o dicionário aqui. Qualquer coisa. A canofobia é o medo mórbido de novidade. De novidade. Também é cenotofobia, sinônimo. Pois é, agora aqui geralmente o povo não tem essa fobia não. Eles gostam da novidade, às vezes. Se a novidade não é muito abaladora. E a hedonofobia, que é o hedonismo. Hedonismo, né? É o hedonismo. O que é? É o bem bom, como diz o cara, é o bem bonzão, não é isso? É a sombra e a água fresca, é a rede na sombra, hein? Ah, não está. Mas hedono é o processo da felicidade natural, da pessoa que procura o que é o divertimento e a felicidade. Esse aqui é o hedonofobia, hedonismo. Às vezes é o medo, no caso aí tudo é medo, né? Nós estamos falando do medo. Quando ocorre a movimentação intensa e autônoma de energia a partir do chakra frontal e a mesma se expande para o restante do corpo, aumentando gradativamente a frequência vibratória, poderia atribuir esse fenômeno ao parabanho ou seria um processo intrinsecamente intrafísico? Olha, aí depende. O que eu quero te dizer é o seguinte: o parabanho não tem jeito a pessoa se perturbar ou confundir. A pessoa recebe mesmo um banho de energia que envolve ela toda, de modo que esquece o resto e pensa nisso. O dia que você recebeu o banho é desse jeito, mas é conversa fiada. Não fique querendo fazer comparação ou forçando a barra do que você já experimentou. Quando for que você tiver certeza, você nem vai perguntar o que é. De modo que o processo é trabalhar com as energias em favor dos outros, que a pessoa recebe para banho depois. Faço TENEPS de manhã e sempre, minutos antes de acordar, tenho projeções semiconscientes, onde estou ajudando, de alguma maneira, pessoas próximas, familiares, pessoas que não têm contato há tempo.
e até mesmo pessoas que não conheço, mas que, de alguma forma, precisam de ajuda. Se isso tem relação com a TENEPS, por que são projeções sem lucidez? E se esse fato é amparado, por que ocorre antes da TENEPS e não no momento em si onde estou fazendo a mesma? O problema todo é que eles estão desenvolvendo você. No desenvolvimento, eles usam o que eles podem, todos os macetes possíveis para a pessoa ampliar o seu conhecimento e ficar mais eficiente naquilo que ela faz na assistência. De modo que se vai por aí, anota suas coisas todas e espere. Vamos devagar. Quanto tempo você está fazendo a TENEPS? Se vê. Olha o tempo. Olha a cronêmica dentro do processo da interassistenciologia. Professor Valdo, sim. Aqui no D. É D. Aqui. Em colegiologia, o senhor utiliza aqui o Colégio Invisível dos Consciências Terapeutas. Ora, o senhor coloca o Colégio Invisível da Consciência Terapia. O senhor pode dizer por que o senhor faz essa diferenciação? Não, eu faço isso, é mudança dependendo da situação. Você põe a ciência ou põe o profissional. Mas não é só na consciência terapia, não, é tudo. Sim. A gente faz para mostrar que não está falando sempre a mesma coisa, para mudar, ver outro aspecto da situação. Que às vezes o colégio invisível mais sério é da ciência em si. Outra hora não, você está falando de um monte de gente, é bom falar então das pessoas, dos profissionais. Nós mudamos sempre, você também faz a mesma coisa. Isso é normal, em todas as áreas de conhecimento. Nós fazemos isso. Tá. Tem várias coisas que eu quero mudar, que às vezes não posso, que o povo corrige, que eles querem ficar só naquilo, eles estão bitolados. Entende? Esses aí, por exemplo, ele tem que mudar, não pode ficar sempre do mesmo jeito. Quanto mais a gente diversificar a linguagem, melhor para todo mundo, mas é muito difícil. Por quê? Nós já estamos criando uma linguagem nova, que é a terminologia, orismologia conscienciológica. Então, a terminologia é nova. Como é que fica? É só esse monte de palavras de 10 sílabas, CSPDAs, já cria um problema. Por exemplo, as CSPDAs de hoje são 7. Ela tem autoconsciencialidade, autoconscienciometologia, autodiscernimentologia, intraconscienciologia, autoconscienciometrologia, conscienciometrologia, 2 vezes depois. Só aí são 7 CSPDAs. Isso tudo chama atenção. O povo não está acostumado com isso. O jornal, por exemplo, eles procuram fazer a coisa mais fácil para todo mundo. Então mantém os leitores sempre no nível mais para baixo do que para cima. A televisão, tudo dela é o popular, tem que vender por baixo. A hora que eu vou lá e começo a falar sério, vem o nosso amigo, que era o Primo Rico, o Paulo Grancini, vira para mim: Valdo, você está falando na televisão, está tirando pedras aos porcos. Aí eu viro para ele e falo assim: eu não vim aqui para falar no deserto, nem atirar pedras aos porcos. Eu acho que alguns me entenderam. Se vocês não entenderam, há telespectadores que me entenderam. Eles depois telefonaram para lá. Fala com ele que nós entendemos. Eu vou continuar assim, para ver se melhora a televisão. Ficar danado depois disso. É o nível. Agora, o processo nosso é esse. É preferível a gente usar a linguagem culta para aproveitar a vida que nós temos aqui. A tendência vai ser cada vez mais a linguagem culta predominar. Mas veja, ainda vai demorar, né? A linguagem da plebe ainda é muito brava. A linguagem do rastaquera, do pé de chinelo, entende? Duro. Valdo. Sim. Aqui, Melissa. No A. Em sindromologia, na página 17, você colocou na segunda linha a síndrome da distorção imaginativa intencional e depois a síndrome da distorção da realidade. Agora há pouco o senhor respondeu para um teletertuliano que as pessoas imaginam errado, né? Como é que seria, então, imaginar certo? Como aproveitar melhor? Não, eu vou te dar um exemplo, uma coisa muito comum. Uma pessoa, por exemplo, está aí lendo um jornal. Então ela passa rapidinho, porque o homem, por exemplo, está querendo ver o futebol. A mulher está querendo ver a sessão do shows. Então, tem ali na segunda página, às vezes, ou na terceira ou quarta página, um título que ela vai ler. Mas ela passa rapidinho e fica com aquilo na cabeça. Mas ela, na hora que ela passou rapidinho, ela leu errado.
aquilo continua com ela. Às vezes, por exemplo, número de estatística, ela deu errado, não entendeu bem o que está falando, interpretou a pessoa errada. Às vezes está falando do Antônio Cândido e ela leu que era o Antônio, vamos dizer, Monteiro, uma coisa qualquer. Confundiu tudo, que passou rapidinho. Tem muito disso. Então, uma leitura rápida, que a pessoa não fixou, às vezes pode dar um erro dentro da memória da pessoa durante anos. Questão de atenção também, então. Hein? Tem a questão da atenção também. Pois é, mas a atenção é a coisa mais importante que tem, né? O erro é cometido, a maioria deles, por falta de atenção. Por exemplo, erro do aviador, que conduziu mal a aeronave. A maioria é desatenção. Então não deve. A cabine do piloto devia ser assim, um local super resguardado, entendeu? Para não ter nada. Agora, por exemplo, uma vez me perguntaram, mas Valdo, você que andou estudando aí o negócio, na época que eu comecei a levar o Arthur para desenvolver na questão de aeromodelismo, o que é que você acha de avião dessa coisa? Eu falei assim, ó, tem umas coisas que eu acho erradas. Uma delas que eu acho super errado é o painel de uma aeronave. É coisa demais. Eles tinham que simplificar aquilo, porque aquilo, mesmo que a pessoa habitue com o tempo, na hora que ela vai usar, ela não sabe onde é que vai. Mesmo acostumada com aquilo, anos, aquilo vai dar problema. Então você veja, por que é que não diminui isso? Não tem tanta tecnologia, o que eles estão esperando para diminuir o painel? Agora veja, isso aí foi na época que eu levava o Arthur. Isso tem mais ou menos uns 25 anos. Você está entendendo? 30 anos, por aí. Agora, explicar o negócio todo com calma. Você sabe que ninguém me respondeu, da turma que estava lá. A hora que eu falei o negócio do painel de avião, calaram a boca. E eu falei assim, ó, do jato é pior, hein? Que eu entrei para ver esses aviões tudo por dentro, para ver como é que era. E outra coisa, lá no Campo dos Afonso, tinha um museu lá na ocasião, os negócios Santos Dumont, aquela coisa toda. Nós visitamos aquilo tudo, eu vi tudo aquilo. Porque esse negócio de veículo, eu vi muito cedo, nas minhas viagens, a coisa toda. Eu não falei para vocês que eu vi até aquele grande carro do 007, eu entrei dentro dele, para ver como é que era, numa exposição que fizeram. E tu tem uma dica, assim, para dar para quem tem uma imaginação fértil, como usar isso de forma mais útil, assim, ser mais... Eu acho que o problema todo é você começar a estudar 3 técnicas que nós temos. A primeira é a técnica do detalhismo. A segunda, da circularidade, se for possível. A circularidade é você repetir, vai e volta. Que é a batopensanidade, que chama. E depois tem a exaustividade. Se você fizer isso, você vai reduzir o processo de erro num ano de uma maneira total. Mas agora, olhar detalhismo. Mas o detalhismo é o seguinte, tem que olhar naquela minha técnica. Na hora que você vai levantar, você já começa a ver. Você vai levantar, vai pôr um chinelo, tá certo? Na verdade, não é um chinelo, são 2. É um da direita e um da esquerda. Vai ter. Aí você vai ficar em pé. Se é homem, geralmente está amarrado a barriga. Ele tem que amarrar, porque senão a calça do pijama cai. Se ele tiver de pijama. Então começa por aí. Outra coisa, ele está no escuro. Se ele está no escuro e ele é um cara prevenido, ele já tem há muito tempo, que ele é um cara organizado, ele tem uma lanterna dessas automáticas, que você só faz assim, acende, você pega a lanterna e sai com ela na mão. Você vai o quê? Você vai atender um telefonema que apareceu lá fora? Ou você vai ao banheiro? Ou você vai tomar um copo d'água? O que é que vai acontecer com você? Aí você começa a ver quais são as etapas do seu trabalho de manhã. Agora, tem que começar assim, as pequeninas coisinhas, pequenas, vendo tudo, que aí você vai começar a ver os detalhes. Você vai ver se os seus chinelos são bem colocados. E o sapato? A hora que você vai calçar o sapato, onde é que ele está? Ele está no lugar certo? É o melhor para você?
E depois, e a roupa que você vai trocar? Você tem um quarto lá que é um wardrobe, onde você corta o vestuário seu. O que é que você faz ali dentro? Como é feito aquilo? Eu, por exemplo, eu tenho minhas camisas tudo certinho no lugar, as cuecas tudo no outro lugar, as meias tudo no outro lugar, as calças tudo lá, tudo certinho, não tem erro, não tem jeito. E outra coisa, tem uma série de cada peça dessa, que são as reservas. Então, isso tudo é organização. Então, a primeira coisa que você vai ver no detalhismo é o seguinte: você vai observar se você é organizada ou não. Entende? Se a gente vai ver o seu quarto, só de abrir a porta assim, a gente já tem uma ideia, olhando lá para dentro. Se você é organizado ou não. Pela porta, você já sabe. Então, acabou. E outra coisa, aquilo tem que se manter. A manutenção é a coisa mais difícil com isso. Então, a organização ajuda com essa questão do detalhismo. Não, a organização não ajuda só isso, não. Ela é a evolução. Sem organização, ninguém evolui. Acabou, fim de papo, não interessa nada. E outra coisa, é a organização que depois se organiza fora de você, você começa a organizar dentro de você. Depois? A última coisa que você vai organizar dentro de você é a pensenidade. Sendo que o ideal é, como eu falo aqui, você devia começar pela pensenologia. Então começa a raciocinar tudo com lógica. Que você vai ter a linearidade de pensamento, vai afetar tudo que você faz. Aí já não é só o quarto, o banheiro, a sala do telefone, não, é tudo. Vai envolver sua vida toda, que é a minha vida desse jeito. Entende? Por exemplo, quando eu estou só ou na minha área, todo mundo que limpa a casa tem menos trabalho. Porque eu já desarrumo arrumando. Então a pessoa já sabe, todo mundo trabalha comigo, sempre falou isso. Você que conhece, ela falou, não foi assim que ela falou para você? Todo mundo sabe que é o meu jeitão. Agora, os caras examinam aqui e falam assim, ele é toque. Ela fala assim, com muito gosto, isso é uma honra, você me chamar de, né? Ai, de monk. Você está entendendo? Eu não sofro com isso. Quer dizer, eu não sou patológico. O monk quer dizer que é um cara patológico, tá certo? Eu não sou. Agora, isso a pessoa tem que começar a entender de um lado e do outro. Ela tem que entender tudo isso, as vantagens e desvantagens disso. Tem que ver. Agora, a desvantagem da auto-indisciplina é difícil. Você pode fazer uma enciclopédia com essas desvantagens. Agora, as vantagens da organização, você faz a enciclopédia dupla. Verdade. É muito mais do que a desvantagem. Ô João, você que agora está se organizando do ponto de vista mental somático, o que você tem a depor nesse tribunal de Nuremberg? Ah, você concorda? Está com medo, por isso que está falando. Lacônico em cima. Está muito telegráfico. Tati bitati, não é isso? Mas falou a verdade. Agora, de modo que vamos trabalhar. Agora, ó, esquece que eu estou aqui e que eu vou perguntar. Vou perguntar para ele. O que você acha da organização dela? Não é boa? Ela é bem mais organizada do que eu. Eu sou desorganizado e estou tentando melhorar. Quer dizer, ela está me puxando para a organização. Ela é boa, né, na história. É boa. Agora, veja, ela com todo esse processo dela, que você sabe que ela é hiperativa, né? Isso você reconhece. Então tá bom. Ela é hiperativa. Agora, hiperativa e organizada sai de baixo. Ela é uma fera. Entende? O negócio todo é esse. Porque a hiperatividade tende a manter a pessoa desorganizada. Agora, você, por exemplo, você não é disléxica, né? Pois é, então... Não, mas não é. A disléxica é o seguinte, a gente pergunta, a pessoa sabe se eu não é. Senão a outra pessoa vai falar, não, ela é. Depois do verbete da Rosa, eu até achei que não. Mas pois em algum nível não, eu mas acho que às vezes se tem. Fosse,
Você está entendendo? Você já saberia. Eu acho com relação a entendimento, professor. Às vezes eu não entendo bem as coisas, sabe? Uma audição seletiva, eu não entendi bem o que acontece. Não, mas isso é por causa da hiperatividade. Isso aí não é dislexia. A dislexia é mais séria, é mais profunda. E outra coisa, às vezes a dislexia acompanha a hiperatividade. Então a gente tem que ver isso sempre. Agora, isso aí mostra, se você é mais organizado, é porque você também não é disléxico. Se fosse, seria pior. Aí não tem jeito. A hiperativa, uma moça hiperativa, disléxica, é muito difícil ela ser muito organizada, o quarto dela ser certinho, o lugar que ela estuda, o melhor é o escritório. Não dá. Aquilo vai amontoando, você está entendendo? De vez em quando tem que dar um alívio ali, dar um sumiço no material, que vai acumulando. Ah, não, eu não consigo trabalhar em lugar desorganizado. Agora, ó, por aí, a Consus pode examinar um monte de gente. Eu acho que a Consus devia de fazer assim, uns cursos desses, especiais. Curso de dislexia com hiperatividade e dislexia. Explicar isso tudo, colocar técnico lá falando para todo mundo para ver como é que é. E outra coisa, aparecer as pessoas para falar sobre isso. Não, eu sou disléxica. Aí eles perguntam, mas por que você é? Ah, eu troquei a palavra mais séria lá, uma frase inteira que eu estava escrevendo, aquilo me deu um problema por causa disso. Tudo isso é dislexia. Mas também a dislexia que às vezes faz também o branco mental. Aí vem a outra pessoa e fala, não, na hora que eu devia de lembrar na prova, eu esqueci tudo. Entende? Isso também às vezes tem o problema, porque dislexia ela pode começar a envolver uma série de processos na cabeça que entra tudo quanto é diz isso, diz aquilo, tudo quanto é tipo. É uma série dela. De modo que o processo é vivenciar isso. Agora, ó, gente, eu estou falando isso e entrei nas coisas ali da Melissa porque eu conheço a Dita Cuja, ela é boa. Se eu achasse que ela tivesse alguma coisa muito séria, eu não ia falar aqui, porque senão, né, eu estou fazendo com 5 cobaias na frente de todo mundo aqui, sem mais nem menos, sem avisar, né? Isso aí é bravo. Tinha projeção, pareceu didática. Primeiro, o foco era perder o medo de altura. Ficávamos em um local altíssimo, bem na beirada, olhando para os arredores. Depois, me vi um cemitério assustador e tinha que sair de lá passando várias paredes muito densas. Daí me vi um local lindo, com riacho corrente, bananeiras gigantes, com caixas amarelas por onde escorria a água limpa. Acordei com dor de cabeça e mal-estar. Agora, que só passou depois a mega euforização de quinta-feira. Poderia comentar algo? Olha, se você acordou com mal-estar, isso aí é rebarba energética, quer dizer que tinha boi na linha. Se examinar por quê. Houve uma rebarba. Quais os impactos mais comuns e importantes quando a pessoa reconhece ou reencontra, localizando sendo personagem da história? Retrocognição, retrocogniciologia. Poderia, com sua habilidade comunicacional habitual, dar algum exemplo seu? Olha, a coisa mais séria é a hora que você descobre determinado lugar como sendo uma retroforma do seu trabalho. E ali você vê mais ou menos o que você fez naquele lugar. Nessa hora você começa a ter muito mais entendimento, complacência para o local, o povo com quem você encontra, há um interesse maior da situação. Essas coisas todas tem. Isso ocorre muito com as pessoas que fazem viagem ao exterior. Quem quiser passar por isso, participa da viagem que o Wagner e a Nancy vão fazer, né? Que é muito importante essas viagens no exterior. Eles vão para 4 países diferentes, vale a pena ver. Poderia comentar os parabanhos energéticos que podem ocorrer no contexto da dupla evolutiva? Ah, sim. Aí um sente e na mesma hora que ele repercute no outro. E outra coisa, pode estar até deitado na cama que isso ocorre. Isso é comum, né, entre dupla evolutiva. Estive em Itajubá, Minas Gerais, fui matricular meu filho na Unifei. Senti uma energia muito boa na cidade. O senhor conhece essa cidade? Itajubá? Não, Itajubá eu não conheço, só de nome mesmo que eu já vi falar. Alguém aí conhece bem Itajubá? Como é que é? Agora, Unifei.
Unifei deve ser Universidade de alguma coisa, Federal de Itajubá. Agora, ficou feio, Unifei, né? Qualquer coisa fica Unifeia. Né? O nome não ficou muito bonito, não. Mas é que não tem outro jeito, faltou. Né? Faltou. Itajubá. Itajubá em Minas Gerais, aqui no ar. Eu sei. Agora, eu não tenho muita certeza, se não me engano, há uma fábrica de material bélico lá, do Exército. Não, eu acho que você tem razão. Você era desse povo, né? Você sabe. Olha aí que é capaz de ver. Eu não lembro bem, mas... É em Piquete, né? Ah, então, eu não estou bem certo. É lá perto. É perto, eu acho. É perto. Da energia elétrica? Então tá. Então, a energia elétrica quer dizer que eles são filiais da Itaipu. Não é isso? São mais ou menos parecidos, filhotes, né, da história. Unifei. Agora, ó, vê se você faz bonito na Unifei, tá certo? Não faça feio na Unifei. Agora, em Rio Bonito já seria diferente, né? Uma universidade em Rio Bonito. Bonito. Aí seria Unifei Bonito. Universo. Unifei, mas que coisa, hein? Como é que fizeram isso? Que coisa engraçada. Universidade com esse nome, né? Não é engraçado? A logomarca. Unifei. Outra coisa, aí eles vão falando, não, mas não é feio, é feira, Unifeira. Professor, aqui em cima a letra A. Aqui. Sim. Qual seria a terapêutica para a pessoa que tem ansiedade relacionada a essa questão do entendimento distorcido? Devido à ansiedade, começa a ter interferência nessa linearidade. Ansiedade, nós já falamos tudo isso, tem essas técnicas toda nossa tem verbete sobre isso, tem que seguir isso aí. Não há milagre nisso aí. Tem que ter alto esforço. É a primeira coisa que você tem que falar com a pessoa. Sem o alto esforço dela não adianta nada. A mãe não ajuda, o advogado não ajuda, o médico não ajuda, o colega não ajuda, o duplista não ajuda, o vizinho não ajuda, o amparador não ajuda. Se ela não quiser, 7 tipos de pessoa mais próximo dela não vai resolver nada. Eles não resolvem. Tem que ser ela. Então tem que ir com calma. Agora, a primeira coisa é ver isso aqui. Tem que parar. A Nina já escreveu um verbete sobre esse assunto. Vamos nessa. É por aí. Quem é que é? Quem é que está com o microfone? Ainda tem ainda alguns minutos aqui. Só 10 minutos. Nós ainda temos para prosseguir com a nossa interlocução. Não é isso? É que a gente fica. Sim. Na página 16, sim. Se o senhor puder comentar um pouco, na parafatologia, lá no final, a desconsideração das concausas extrafísicas. Sim. É quando a pessoa não vê que alguma coisa que está acontecendo na vida física humana dela tem também uma vertente ou uma raiz mais séria do ponto de vista extrafísico. Então ela tem que ver aquela causa daqui e a causa extrafísica. Agora, isso, se a pessoa desconsidera a parte extrafísica, igual, por exemplo, uma pessoa que é casca grossa, ela não vê isso. Então isso aí prejudica demais e acaba, vamos dizer, gerando entendimento distorcido das coisas. Nós temos que lembrar o seguinte, viu, Renato? O problema nosso dessa nossa vida, a raiz mais séria é sempre a intermissão, é a extrafisicologia. Se uma pessoa desconhece a extrafisicologia, ela desconhece tudo da vida dela na base. O passado dela não está sabendo de nada da realidade dela. Então é muito importante o parapsiquismo para nós avaliarmos a nossa condição evolutiva.
ele é inevitável, insubstituível, não tem jeito. Tem lógica isso para você? Então, é isso que nós estamos falando aqui, bem claro. A desconsideração. A pessoa não considera, por quê? Ela ignora, ela não sabe, ela está bitolada com as coisas da matéria, ela não sabe os processos da consciência do ponto de vista extrafísico. Então, as concausas são as causas concomitantes, elas são simultâneas, elas coexistem. São causas coexistentes com as causas que você conhece da vida humana. Essas são as concausas que vêm. É aquilo do início, do princípio de tudo. Então, por exemplo, concausas paragenéticas, concausas holobiográficas da sua vida. Só isso aí, quanta coisa que não influi na vida da pessoa. Você veja, eu às vezes passo aqui uma semana falando de fenômenos que são todos parapsíquicos. Tem muita coisa que vem com a vida humana, porque é a repercussão. Mas a base mesmo, às vezes, toda é fora daqui. Não tem nada que ver com a vida humana, diretamente. Há uma série de temas que nós trazemos aqui nesse sentido. Agora, tem aqueles das concausas. Por exemplo, o dicionário, hoje nós estamos falando em parabanhologia, o parabanho. Esse tem a concausa, na mesma hora. E outra coisa, é simultâneo, é imediato, é ali, no agora, imediatamente. Então, ó, vem a consciência, dá um banho em mim, eu sinto. É o processo extrafísico em cima de mim. Passo para uma pessoa, olha só, já tem a outra que recebeu. É o processo do alargamento do banho. Entende? É como se uma pessoa estivesse saindo do banheiro, toda molhada, e joga água em cima da outra. A mesma coisa, é o que eu faço aqui com esse povo. Eu quero é dar um banho em todo mundo que chega perto. O que é bom no parabanho nosso público é que todo mundo está vestido. Não tem ninguém pelado. Não há peladões e peladonas. Então isso ninguém pode reclamar de nada. Entende? Agora, outro nome que a gente dá para isso, que a gente até discutia muito com o Wagner sobre isso há muitos anos, que é a chuveirada. A gente falava muito em chuveirada para o povo entender. Não, há uma chuveirada energética em cima do assunto. Aí eu comecei a falar sobre o processo do ar-condicionado, do banho de energia no chuveiro. Tudo isso tem, já está escrito há muito tempo. Faz muito tempo isso aí. Agora, aqui nos nossos, da taxologia, eu não sei. Por exemplo, aqui, ó, o número 6 está prova dos autos, provas dos autos, a condenação de inocente. Quer dizer, tem tantas provas que eles arranjam, mas, no entanto, o entendimento distorcido é terrível. Aí vem o júri, né, condena o cara e eles ficam com cara de tacho. Agora, é uma vergonha, né? Eu acho que devia de ter a maior punição é para o povo que condenou o inocente. Agora, é muito difícil você reunir tudo isso. E outra coisa, quase sempre é grupal, coletivo. Então, esse erro coletivo de condenar inocente é uma das piores coisas que pode existir. Negócio terrível, precisa de ser estudado mais. Terrível. Agora, outra coisa, a política internacional, a declaração de guerra. Por exemplo, a declaração de guerra de uma coisa que não é defensiva é um erro, é distorcido. Se ela é para defender, tudo bem. Mas agora declarar a guerra simplesmente pela guerra em si é uma das distorções mais terríveis e piores consequências que tem. Agora, a intencionalidade do amigo, a desconfiança infundada. Eu aí recomendaria um filme, para quem quiser entender isso, tem um filme muito bom sobre esse assunto. Chama-se Sob Suspeita. É com Gene Hackman. São atores bons. Agora, Sob Suspeita, que é o título do filme. Esse aí mostra que o tempo todo, o filme todo, eles estão mostrando o cara como sendo um pedófilo. E ele tinha matado 2 crianças. Agora, aquilo vai caminhando, caminhando. Chega num ponto que ele não aguenta mais. Um advogado muito instruído, conhece o delegado, aquela coisa toda. No fim, ele começa a ver como é que foi que ele matou as crianças. Então, para confessar, para ficar livre daquilo, porque ele não está aguentando mais.
Na hora que ele confessa que sai tudo, o cara sai da sala da confissão, vem a mulher que está trabalhando na foto e fala assim, ó, está aqui as fotos do cara que tirou na hora que ele matou as crianças, ele está lá embaixo, confessou os crimes. Quer dizer, sob suspeita. Quer dizer, durante uma boa temporada eles acusaram o cara. E ele não tinha culpa nenhuma. Agora, ele gostava de criança. Tinha gente da família que ele adorava. Aquilo tudo começou a incriminar o cara. Entende? Agora, é uma perfeição o filme. Esse, sob suspeita. Vale a pena ver. Outra coisa, eu quero lembrar para vocês. Esse filme é praticamente todo ele policial. Mas é fora de série em matéria de estudo psicológico. Vocês estão entendendo? O tipo, a condição, a situação toda. Vale a pena ver esse processo. Por isso que a gente tem que olhar os filmes com muita calma, porque eles são mal classificados às vezes. E a pessoa falou que é policial, todo mundo tira o corpo fora. Quando é, no meu caso, por exemplo, eu, em tese, eu corto fora. Agora, depois eu vou examinar o que é. Por isso que a sinopse de todo filme é muito importante. Professor Val, agora no caso desse exemplo, a pessoa, como é que ela admite um erro que ela não cometeu aí no caso? Porque o cara ficou doido, o próprio advogado. É isso que a coisa mais séria do filme é essa. Que a pessoa fica, aquilo é incompreensível. Como é que lá pelas tantas, ele que estava defendendo, o cara que é advogado, um dos maiores da área, chegou a um ponto que ele jogou a toalha, não aguentou mais, desmontou. Aí ele começou a admitir tudo, começou a imaginar como é que teria sido, falou tudo. Na hora que ele falou aquilo tudo, então que o detetive, o advogado, sentiram todo realizado, chega a mulher com as provas. E vocês sabem que o pedófilo, ele tira fotografia ou guarda alguma coisa que é o problema da coleção dele, aquele é o troféu. Então ela trouxe o troféu na hora, liquidou com tudo, não tinha mais saída. Agora, o cara é o pior da história, ele esteve no lugar que teve o assassinato, ele conheceu uma das meninas, ele na família tinha uma menina que a mulher dele estava danada da vida com aquilo, então é um senhor problema. Aí no caso, como é que fica isso? Isso aí é um negócio seríssimo. Agora, ó, o filme vale a pena também pela atriz. Aqueles que gostam de ver mulher bonita, essa mulher é um troço. O nome dela é Bellucci. Vocês já viram falar na Bellucci? Ela fecha o comércio, Mônica Bellucci. Agora veja, no filme ela dá um banho de loja, aonde ela aparece. Agora, só bons atores, entende? O filme foi escolhido a dedo, porque a trama, a sinopse do filme, o script, é muito bem feito, o enredo, entende? Vale a pena ver. Sob suspeita, tá certo? Gente, então, ó, muitas graças pelo tempo que vocês dedicaram às nossas interlocuções e hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, tivemos 113 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 46 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje são da Verônica sobre atividades e cursos da IAC, o Loche sobre o balanço existencial, a Viviane sobre a palestra online da Simvex e a Mi sobre o curso 40 manobras e o Everaldo sobre teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. Hoje é dia de nós divulgarmos o resultado do sorteio mensal de janeiro do programa Amigos da Enciclopédia. Então nós vamos sortear hoje aqui um livro de Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, doada pela autora, uma das autoras, Aline Niemeyer, um curso de energometria patrocinado pela CIP e 2 cursos aqui patrocinados pela IAC. A dupla evolutiva na prática, que ocorre no próximo sábado, 11 de fevereiro, e para a tecnologia e para a ecologia, que ocorre também no próximo domingo, dia 12 de fevereiro. E o 4º prêmio é uma vaga no Balanço Existencial, que é o curso patrocinado pela Apex, que vai ocorrer de 18 a 21 de fevereiro.
Então vamos lá, nós temos uma lista aqui com 326 nomes de amigos ativos da Enciclopédia da Conscienciologia e fizemos o sorteio há poucos minutos aqui na área administrativa do tertuliário, com a presença do pessoal aqui do tertuliário, para ganharmos tempo. Então o resultado é o seguinte: o livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, quem ganhou foi o Luiz Paes da Silva, de Fortaleza, Ceará. Luiz Paes da Silva. O curso Energometria, quem ganhou foi Oscar Kenji Nerei. O Oscar é de Foz do Iguaçu. Oscar Kenji, de Foz do Iguaçu. O terceiro aqui, que são dois cursos, a dupla evolutiva na prática, para tecnologia e para ecologia, quem ganhou foi o Paulo César Medrado Abrantes. O Paulo Abrantes, aqui de Foz do Iguaçu, ganhou as 2 vagas. E finalmente, quem ganhou a vaga do balanço existencial foi a Nara Rosane Soares Pileco. Ela é de Buenos Aires, ela é brasileira, reside em Buenos Aires. A Nara ganhou então a vaga no 10º balanço existencial. E para o mês de fevereiro nós vamos sortear um netbook. É um dos prêmios para o mês de fevereiro. Muito obrigado e nós vamos comunicar a todos aqui que ganharam esses prêmios. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir um pouquinho de atenção, tanto às pessoas que estão aqui presentes como para os paratertulianos. Primeiro, parabenizando ao Paulo Abrantes, esperamos ele nos cursos do dia 11 e 12 de fevereiro. Esses cursos são o curso Dupla Evolutiva na Prática e para a Ecologia e para a Tecnologia do professor Wagner Alegretti. Nós gostaríamos de pedir para as pessoas que entraram em contato e que estão com o processo de inscrição ainda inacabado, para tentar concluir até dia 9 de fevereiro, para que nós possamos nos organizar tanto em questão de espaço como na organização das senhas online. Repetindo que esses cursos estarão acessíveis também para quem não mora em Foz, em vivo pela internet. Tá? Para fazer inscrição, vocês podem procurar a professora Kátia Aracaki, o professor Waldson, eu mesma ou a professora Caroline Nayek em horário comercial. Quem não mora em Foz pode fazer inscrição entrando em contato com o e-mail brasil@iacworld.org ou então em português também é brasil@mundoiac.org. O e-mail está aqui na imagem também para vocês. E também nós gostaríamos de avisar que hoje às 15 horas no Discernimento teremos uma atividade gratuita com a presença dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Esta atividade começará às 15 horas e o objetivo é uma atualização sobre as atividades internacionais da IAC, resultados, fotos, também sobre a exploração bioenergética ao Havaí. Teremos uma oportunidade de trocar ideias, de intercâmbio, então é importante a sua presença. Também estaremos fazendo todos os esforços possíveis para transmitir essa atividade online. E para participar online, pedimos que vocês também enviem um e-mail para este mesmo endereço, brasil@iacworld.org, ou então curtam a página da International Academy of Conscienciology no Facebook. Dessa forma, nós saberemos e podemos estar enviando as instruções de participação uns minutos antes do evento. Tá? Também é importante que vocês se cadastrem nesse e-mail, porque nós recebemos frequentemente, como hoje, de um paratertuliano, pedidos de informação, por exemplo, sobre a próxima turma do Meta Desperticidade e sobre os cursos Energizador Lúcido. Um segundinho. E o curso de estado vibracional, que acontecerá nos dias 17 e 18 de março em Florianópolis. E nós estamos constantemente informando as pessoas cadastradas na nossa base de dados. Então, se você se cadastra, você poderá constantemente se informar sobre as atividades no Brasil e também sobre as atividades da IAC no mundo. Esperamos vocês hoje à tarde nos cursos mencionados e obrigados pela atenção. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora entre os dias 18 e 21 deste mês, período então do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, dos seus erros, acertos, omissões, conquistas, realizações. E a partir daí estabelecer um plano de ação para o que ela quer alcançar nos próximos anos dentro da sua programação existencial. Dentro desses 4 dias, a pessoa irá elaborar uma apostila que foi especialmente desenvolvida, vai preencher essa apostila com uma série de técnicas e, ao final, então, ela sai com um documento contendo o seu balanço existencial e o seu plano de ação. Para ajudar nesse sentido, irá contar com em torno de 19 professores que irão fazer ou realizar uma série de atividades. Nós gostaríamos aqui de destacar o Campo Proexco,
com 2 EPICONs, a professora Marina Topaz e a professora Adriana Lopes, cujo objetivo é ajudar a pessoa a acessar informações do seu curso intermissivo. Nós vamos ter a conferência Rima Energético com a professora Milena. Vamos também ter o tema Madrasta e Acertos Grupocármicos com a professora Nina Rosa, um tema que já foi também comentado aqui num verbete específico. Lembrando que o balanço, a temática desse ano é Grupocarmologia. Vamos ter a professora Adriana Chalita, que irá falar sobre perfil assistencial no Grupo Karma. Também teremos uma série de outras conferências, mas gostaríamos aqui de destacar o talk show com o professor Lísias Pires, no qual será discutido o tema da personalidade consecutiva no Grupo Karma, que no caso é a família do professor Valdo, que também já confirmou presença. Então vai ser um momento interessantíssimo para se debater, discutir esse tema avançado que é da personalidade consecutiva, aqui com um estudo de caso. Então, aguardamos aí a presença de todos. Balanço existencial, 18 a 21 deste mês agora, fevereiro, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Sinvex convida a todos os teletertulianos e quem tiver interesse a participar da palestra online que vai acontecer agora às 15 horas. Nós estaremos discutindo sobre o tema Educação Formal e Invex. Vamos falar sobre os prós, contras e a relação com a ProEx. Vamos fazer uma reflexão sobre os fundamentos da Invex e como que a formação acadêmica ela pode auxiliar ou dificultar em alguns momentos a execução da programação existencial. Então, essa palestra será transmitida pelo site da Sinvex, no site www.asinvex.org. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre durante o Carnaval em Belo Horizonte. Então, atenção mineiros e pessoas que moram nas adjacências. Esse curso, 40 Manobras, é um curso sem pré-requisitos, é ministrado pelo professor e EPICOM Mário Oliveira, e o objetivo desse curso é que nós possamos treinar as energias a partir das manobras básicas, mas visando um desenvolvimento maior do nosso domínio energético nas aplicações interassistenciais. Então, nós começamos desde o EV e terminamos como um ponto mais alto ao aprendizado da aplicação da técnica do arco voltaico. Essa parceria em Belo Horizonte é uma parceria da CIP com o IPC. Então, as inscrições são feitas no IPC Belo Horizonte e o telefone é 31 32 22 0056, repetindo, 31 32 22 0056. Obrigada e até lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de convidar os tertulianos e especialmente os teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. É um curso que vai acontecer agora aqui no CAEC. Serão 2 módulos que ocorrerão no dia 23 a 25 de março, primeiro módulo, e o segundo módulo entre o dia 25 a 27 de maio. Então, aquelas pessoas que querem aprofundar a questão do Código Pessoal de Cosmoética, essa é uma excelente oportunidade. Serão 20 vagas, tá? Então, é um curso que vai ter o objetivo de levar de uma forma bastante prática a pessoa a construir ou, se não, fazer o aperfeiçoamento, a qualificação do seu Código Pessoal de Cosmoética, tá ok? Então, a gente conta com vocês. Obrigado. E amanhã o debate será o auge consciencial, a especialidade holomaturologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.